Ai, 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 glória a Deus. Bom dia, meus irmãos e irmãs, que Deus te abençoe. Hoje é um grande dia. Hoje é um bom dia para a gente ser honrado. Mas, primeiramente, para a gente honrar a Deus. E eu vou fazer a oração do bom dia, para que Deus venha te honrar nesse dia. Mas antes dessa oração, eu quero trazer a instrução, a palavra, a orientação, aquilo que para nós é a base de nossas decisões, escolhas, é a base que nos mantém firme para agradar a Deus, né? A honra, ela tem uma base. A honra é um princípio. E lá em Timóteo, no capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3, a palavra ela é uma orientação e fala sobre honra também. Diz assim, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Olha que orientação o apóstolo Paulo, ele está orientando o Timóteo. Porque nós temos aprendido, nós estamos na semana da dupla honra, né? E o primeiro mandamento, com promessa, fala sobre honra, né? Tem questões decisivas na vida que Deus age exatamente em cima da honra, E hoje nós vamos entender um pouco mais sobre a honra. O que acontece? O Eli, ele desonrou a Deus. E ele perdeu, seus filhos perderam. Samuel honrou a Deus, foi levantado. O Sebna não honrou, foi desonroso, perdeu tudo que tinha. Já o Eliaquim, que era servo, que honrava a Deus, foi exaltado. E aí a gente vai percebendo que, por exemplo, Saul ele desonrou a Deus. Desonrou. Muita gente não entende por que Deus o rejeitou. Porque Deus não aceita a desonra. Aos que me honram, eu honrarei. Aos que me desprezam, serão desmerecidos. Aí você vê, Saul desabou o reinado dele, a vida dele, estragou a família. E Davi foi levantado. Então você percebe que aqueles que querem honrar a Deus, Deus levanta. Depois nós vamos ver nas próximas orações aí, o caso de Esaú, né? Esaú e Jacó. Você vai ver que um desprezava a primogenitura. Foi desprezado também. O outro queria ser honrado, queria conhecer, né, essa bênção da primogenitura e foi levantado. E aqui está dizendo, honra as viúvas. Quais viúvas? As que verdadeiramente são viúvas. O que é isso? Dá honra a quem tem honra. Não, porque tem gente que despreza os verdadeiros, os honestos. Tem gente que despreza os que são sinceros e quer honrar, dar mérito, dar atenção, dar crédito a quem é falso, a quem não é. Você sabia disso? Tem gente que não financia, não apoia, não investe no que é verdadeiro, no que honra a Deus, mas acaba investindo naquilo que só destrói, que é falso, que traz uma falsa sensação de bem-estar, uma falsa amizade, que carrega consigo um falso sorriso. O mundo está cheio disso. Por que o mundo vive uma ilusão, né? Porque o mundo está investindo seu tempo, sua energia, sua força, seus recursos financeiros, intelectuais, espirituais, naquilo que é falso, naquilo que é uma ilusão. E não buscam o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus. Por que Deus ele
ele fala para não mexer com idolatria. Porque a idolatria, a Bíblia diz que um ídolo, ele tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem mãos, mas não pode fazer nada. Ele tem que ser carregado. Já o verdadeiro Deus, ele tem olho e vê. Tem ouvidos e ouve, tem boca e fala, tem mãos, inclusive é o que está te sustentando de pé. Por isso que Deus orienta. Não dá a glória dele a quem quer que seja. Você vai ler na Bíblia, você vai ver Deus sempre orientando o seu povo. Não adorarás outros deuses. Não se curvará a outros deuses. Não fará para ti imagens e esculturas. Por favor, compreenda. Não estou falando de religião de ninguém. Estou falando do princípio da honra. Como é que Deus vê? Como é que Deus trabalha? Né? Por exemplo, o marido tem que dar honra à esposa, a quem verdadeiramente está do lado dele. Quem está do lado dele, é só você ver. Bispo, como é que eu sei quem é os verdadeiros mesmo? Olha, eu vou te falar uma coisa. Quem é que fica com a pessoa lá no hospital? Na hora que a pessoa está inválida, ela não pode produzir mais. Quem é que cuida dela? É o Estado? Não. O Estado vai atrás do parente, aquele que verdadeiramente pode cuidar. Então a gente tem que começar a analisar o seguinte: quem é que verdadeiramente vai estar comigo nas horas difíceis? Quem é que verdadeiramente vai estar comigo em qualquer momento da vida? Porque a orientação é: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Vou te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Hoje é um bom dia para a gente analisar os nossos verdadeiros amigos, né? A Bíblia chega a dizer que há amigo que é mais chegado do que irmão. Olha só, né? A gente precisa analisar, gente, porque senão a gente fica honrando, no caso do Timóteo ali, né? Honra quem viúva que nem é viúva. E as verdadeiras viúvas que precisa ser honrada, assistida, acompanhada, de apoio, precisa de apoio, são deixados de lado. Vamos analisar isso na nossa vida hoje, porque qual é o ganho com isso? O ganho, ele é maravilhoso, porque Deus disse: eu honro os que me honram. Jesus, ele falou, né? Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Hoje é um bom dia de você fazer um crivo na sua vida. Quem são os verdadeiros amigos? Quem são aqueles que me dão um sorriso de verdade, me dão uma repreensão de verdade porque me ama? E quem são aqueles que até dão um sorriso, mas não é verdadeiro? Você está entendendo, ô diretor? Está coisando aí, tá não? Meu irmão, você está entendendo? Tem hora que a gente tem que ter essa clareza. Quando se fala de honra, é assim. Deus falou para Eli: Eli, eu falei que a sua casa, da sua família, ia me servir como sacerdote perpetuamente. Só que agora acabou. Porque você está honrando mais seus filhos do que a mim. Vocês estão me desonrando na frente de todo o povo. E ali foi um ponto final. Já o Samuelzinho, que estava honrando a Deus, a começar pela mãe dele, que honrou a Deus no que ela prometeu, Deus foi levantando. Você que é uma pessoa de honra, Deus vai te levantar nesse dia. Essa é a minha fé. Não adianta a gente querer esperar pelo homem nos honrar. Espera por Deus. Eu espero em Deus. Sabe por quê? Porque eu também sou homem, ser humano. E às vezes a gente não consegue perceber isso.
Sabia disso? Às vezes a gente não consegue perceber. Às vezes, por um momento, por uma fase, a gente passa a dar valor em quem está sendo favorável do que em quem realmente está conosco em todas as fases. Então, espera ser honrado por Deus. Deus verdadeiramente, Ele vai te honrar nesse dia. E eu quero orar por você. Dá tempo de orar? Dá tempo? Porque o propósito é a oração. Eu vou fazer a oração agora, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Pai maravilhoso, abençoa cada um que está ouvindo essa palavra agora pela manhã. Eu peço que o Senhor venha honrar. Sim, Pai, honrar. É a semana da dupla honra. A palavra diz: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Nos ajuda, Pai, a honrar aqueles que são verdadeiros conosco. Aqueles que verdadeiramente eles são amigos. Aqueles que verdadeiramente são irmãos. Aqueles que verdadeiramente precisam ser honrados. Sim, meu Pai. Afasta de nós os falsos, os enganadores, os traiçoeiros, os traidores, que na frente sorri para nós e às vezes dá tapinha nas nossas costas, às vezes nos direciona palavras de elogio, palavras de exaltação, mas não são verdadeiras e a gente às vezes não percebe. Porque a palavra verdadeira, ela nos fortalece para a gente poder continuar fazendo o que é certo. Nos livra, Senhor. Assim como Sansão, ele caiu na lábia daquela mulher, a Dalila, e deu ruim para ele. Livrai-nos, ó Deus. Dai-nos amigos verdadeiros, irmãos verdadeiros. Cerca-nos, ó Pai, de pessoas de honra. E encha-nos, ó Pai, com esse princípio da honra, para a honra e glória do Senhor. Que hoje seja um dia de sermos grandemente honrados e a gente comece a honrar quem verdadeiramente tem que ser honrado. Como o Senhor falou para Timóteo, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Eu declaro essa bênção na sua vida. Hoje você vai ver verdadeiramente que o Senhor, Ele te honra. Continue honrando a Deus. Tá bom? Inclusive, eu quero pedir para você, é uma honra ter você como inscrito aqui no canal, né? Quem já é inscrito, é uma honra ter você inscrito. Quem ainda não é, será uma honra ter você inscrito aqui no canal e eu vou orar para Deus te honrar, tá bom? Compartilha essa palavra, essa oração. Eu acredito que está trazendo clareza para nós. Quando se fala de honra, é um assunto mais sério. É um assunto que realmente ele mexe, ele toca, porque quando se fala de honra, é algo que é sim, sim ou não, não. É algo decisivo. Então, fica conosco nessa jornada. Nós vamos ser grandemente abençoados, tá bom? Deixa aí o seu like também, ó, clica aí nessa mãozinha aí, gostei, tá bom? E olha, eu vou estar de volta aqui no canal orando 11 horas e 50 minutos, tá? Você pode orar comigo nesse horário? Ah, bispo, posso orar meio-dia, 1 hora, tudo bem, a hora que você puder, na tarde, entra aqui no canal, tá? E, inclusive é bom você acionar aí as notificações que o YouTube manda aí para você uma notificação, ó, Bispo Arley está orando agora ao vivo, entendeu? Aí você entra, recebe a oração, tá bom? E à noite, 18 horas, a gente vai estar ao vivo orando para você ter uma boa noite, tá bom? Deus te abençoe, seja honrado por Deus.